Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Bom dia. Quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra na terceira carta de João. A carta só tem um capítulo e eu quero ler o verso 11 e compartilhar algum comentário com vocês. O verso 11 diz o seguinte: Amado, não imite o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal jamais viu a Deus. João escreve isso para o seu amigo Gaio. Algumas versões dizem querido amigo. O certo é que Gaio era um amigo chegado de João, era um servo de Cristo e era alguém que fazia boas obras. Era hospitaleiro, sincero e tinha um caráter cristão. João escreve essa carta ao seu amigo Gaio e ele elogia Gaio por sua reputação espiritual. Ou seja, Gaio era uma pessoa que dava bom testemunho. A gente pode ver isso nos versos 3 e no verso 6. Então, Gaio era uma pessoa que dava bom testemunho, era um crente correto, íntegro, servia a Deus, fazia boas obras. Conforme a carta vai se passando, João dá dois exemplos. Ele dá um exemplo de uma pessoa má, ou seja, é uma pessoa que fazia más obras, que se dizia discípulo de Cristo, mas as suas obras demonstravam que ele não conhecia Cristo. Essa pessoa se chamava Diótrefes, que está lá no verso 9. João diz o seguinte: escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o principal entre eles, não nos recebe. Então Diótrefes dava mau testemunho. Ele não respeitava a liderança apostólica de João e, por certo, não seguia a lei de Cristo. Mas João também dá um exemplo de um bom homem, uma pessoa que era crente, assim como Gaio, e dava bom testemunho. No verso 12 ele diz assim: todos dão testemunho de Demétrio, até a própria verdade. Nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Ou seja, Demétrio era um homem que, à semelhança de Gaio, fazia boas coisas e era um crente verdadeiro. O que eu quero compartilhar com os irmãos é justamente essa questão no verso 11, que João fala para Gaio e também fala para nós. Amado, não imite o mal, mas imite o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal jamais viu a Deus. A questão é: que exemplo de cristãos nós estamos sendo? Ou que exemplo de cristãos nós estamos seguindo? Nós lembramos que Paulo diz o seguinte: as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, com quem nós estamos andando? E qual o exemplo que nós estamos dando? E perceba que essa carta que João escreve aqui é para crentes, para cristãos. Ele não está falando do pagão, daquele que não conhece Cristo. Ele está dizendo daquele que diz que é cristão, mas as suas obras negam isso. Seu modo de viver nega que ele é cristão, mesmo ele dizendo que é. Que era o caso de Diótrefes. Eu quero trazer para os irmãos, para nós meditarmos nisso hoje. Que tipo de cristão nós estamos sendo? Qual é o exemplo que nós estamos dando? Qual é o exemplo de cristão que nós seguimos? Então pensemos nisso, irmãos, sigamos o conselho do apóstolo. Não nos deixemos enganar. As más companhias corrompem os bons costumes e devemos imitar o bem e não o mal. Quem faz o mal não conhece a Deus, jamais viu a Deus. Então nós devemos nos espelhar em homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que fazem boas obras, que são verdadeiros servos de Cristo. Amém? E que nós também sejamos, assim como Gaio e Demétrio, servos de Cristo, hospitaleiros, sinceros, com caráter cristão, para a glória de Deus. Pensemos nisso.
Pensemos nesse exemplo que nós queremos ser e que nós seguimos. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o nosso dia, que a graça do Senhor seja sobre todos nós. Forte abraço.